Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, serei julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Da luta em Domini. Tem misericórdia. Senhor Deus, ajuda-nos. Que o Teu Santo Espírito possa quebrantar os nossos corações e que nós possamos ter uma visão límpida sobre quem nós somos, o que nós somos. Uma visão límpida sobre quem Tu és e o que Tu fez por nós. Ajuda-nos, Senhor, a combater a nossa hipocrisia. Ajuda-nos, Senhor, a exercermos julgamentos conforme a reta doutrina. Ajuda-nos a não nos escondermos atrás dos erros dos outros, a não nos regozijarmos com os erros dos outros, sejam inimigos ou não. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós não venhamos a ser chamados naquele dia de hipócritas. Que possamos ouvir a Tua voz hoje, nos chamando ao arrependimento. E que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações, para que a Tua graça e misericórdia inunde cada um desses corações, para que a nossa vida seja transformada num bom testemunho do Teu poder, do Teu reino. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, Senhor. É o que nós te pedimos. Tem misericórdia daqueles que vão me ouvir. Tem misericórdia de mim. Quem sou eu a proclamar justamente esta palavra, Senhor? A palavra é Tua. O povo é Teu. A glória tem que ser Tua. Não permita que eu, proclamando isso, venha a ser condenado por isso. Nos ajuda em tudo. É o que nós te pedimos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso Senhor, aqui nos versos que nós lemos hoje, a partir do verso 3, porque nós estudamos até o verso 2 na semana passada, Ele continua desenvolvendo a sua doutrina sobre julgamentos. E nós vimos anteriormente que todos nós somos muito rápidos para julgar e condenar os demais, e que nós todos seremos julgados por Deus exatamente na mesma medida pela qual nós julgarmos os outros. Eu devo reforçar que nós não somos proibidos de exercer toda forma de julgamento. Diz um teólogo que a cultura em que nós vivemos afirma que todos têm direito de fazer o que têm vontade, e por isso este versículo é citado sempre que a igreja faz um pronunciamento contra alguma forma de conduta pecaminosa. É normal. Eu nunca vi parte da Bíblia para estar tão vívida na boca de políticos, de filósofos, quanto trechos isolados do Sermão do Monte. Você fala qualquer coisa, já tem aquele cabra para olhar para você e dizer: olha, não julgueis. Não julgueis para não ser julgados. Da outra face, e blá blá blá. Como se o Sermão do Monte fosse escrito para os ímpios e não para os discípulos. Enfim, mas sempre que nós vamos falar alguma coisa a respeito de julgamento, a gente ouve isso: olha, não julgueis. Quem é você para julgar? Você não pode julgar. Sabemos que a prerrogativa de condenar, de sentenciar a condenação pertence a Deus,
Nós, por outro lado, devemos demonstrar misericórdia e prudência ao julgarmos os nossos irmãos. Devemos nos colocar no lugar dele. Devemos tratar como gostaríamos de ser tratado. Devemos entender tudo o que aconteceu para exercer, então, de fato, um juízo verdadeiro. Algo que deve estar evidente, e eu já me adiantei, nas palavras do nosso Senhor Jesus, neste sermão, é que elas foram destinadas a discípulos. Ele está falando a discípulos, ele está falando à sua igreja e não a incrédulos. O termo irmão, utilizado aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo, comprova isso. Algo que será reforçado, inclusive, no próximo sermão, no contraste do texto que se segue, a respeito de pérolas aos porcos e coisas santas aos cães, onde a natureza desses indivíduos, a natureza pecaminosa como cães e porcos, não é mais... há um racha, uma diferenciação da natureza do bem-aventurado, do Filho de Deus. Assim, hoje, nós veremos o relacionamento do crente, e temos que ter isso nas nossas cabeças, com os seus irmãos. Eu me lembro, falar de testemunho pessoal, quando eu descobri o Evangelho já estando dentro da igreja, né? Teve a chegada à igreja, a primeira descoberta, e depois dentro da igreja eu descobri novamente o Evangelho, descobri que aquilo que eu estava ouvindo não era de fato o Evangelho. E eu lembro que, revoltado, eu apontava todos os erros que eu conseguia enxergar com os seus respectivos autores. Era uma metralhadora. Obviamente que eu fui criticado e fui silenciado por isso, o que não deixava de ser também um tipo irônico de julgamento. Né? Você está julgando, você não pode julgar. Quando alguém fala isso, ela está me julgando também. Uns diziam, não critique. Outros me falavam, se criticar, nunca dê nomes. Todavia, o que nós encontramos nas Escrituras? Paulo e João, eles deram os nomes das pessoas às quais eles condenaram. Eles listaram os nomes. Paulo nos instrui a evitar o homem faccioso depois de exortá-lo pela segunda vez em Tito. Evita ele, não anda com ele. João, que é o apóstolo do amor, escreveu na sua segunda carta: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Esse é o apóstolo do amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, que nós vamos ver bem mais à frente, no capítulo 18, no roteiro da disciplina, no roteiro de exortação disciplinar, ele diz que quando, a partir do momento que você foi falar com a pessoa, você levou uma testemunha para falar com a pessoa, você apresentou o caso para a igreja, e não há arrependimento, o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, considera-o como gentil e publicano. Novamente, em João 7:24, nosso Senhor diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta doutrina. Qual que era então o meu erro? E talvez seja o erro dos senhores. Eu quero mostrar hoje que o problema do julgamento, como foi no meu caso, é que nós enxergamos e denunciamos todo o cisco que nós vemos no olho alheio. Mas de uma maneira inexplicável, nós nunca conseguimos enxergar a trave no nosso próprio olho. É quase um milagre isso. O nosso Senhor adiciona a sua primeira instrução, quando proíbe de nós sentenciarmos de maneira condenatória os nossos irmãos, o cuidado com a hipocrisia que habita em cada um de nós. A hipocrisia, ela enxerga melhor os pecados alheios que os próprios e torna-nos, dessa maneira, juízes incapacitados, porque não podemos julgar aquilo que nós estamos fazendo. Enquanto vasculhamos ciscos, nós desprezamos postes, vigas nos nossos próprios olhos. E a instrução que nós vamos ver hoje é que primeiro nós limpemos a impureza dos nossos olhos,
para assim podermos enxergar corretamente algum cisco no olho do irmão e assim auxiliá-lo com isso, porque nós vamos ver que isso também é obrigação nossa. Não dá para simplesmente lavar as mãos. Então, em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo aqui? O Senhor usa aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole. E Jesus usa bastante hipérbole, ele gosta de usar hipérbole. É uma figura de linguagem que comunica um grande e proposital exagero. Diz um teólogo que a imagem é vívida, é chocante, é absurda e provavelmente engraçada para os ouvintes de Jesus. Quando ele fala em trave, esse termo, trave, ele significa tronco, tora ou uma viga. Imagine uma viga mestra de madeira, vigas imensas, que elas eram usadas para a sustentação de telhados ou então para a construção de assoalhos. Jesus está falando de algo que ele entende, porque ele trabalhou com madeira, e está falando de algo absurdamente grande. Argueiro, por outro lado, significa uma pequena partícula. Ele está sendo usado aqui figurativamente, e quando é usado figurativamente, significa algo mínimo, sem importância, algo pequeno demais, uma lasca, um cisco de serragem, uma minúscula farpa daquela viga de madeira. Assim, nós devemos notar uma coisa já de início: trave, ou viga, ou tora e farpa são formas de um mesmo material, apenas em proporções diferentes, mas é do mesmo material. Ambos os materiais, como eu disse, comuns ao Senhor e encontrados no mesmo lugar, numa carpintaria. Jesus, ele cria sua hipérbole utilizando uma diferença gritante de tamanho do mesmo material. Se o material é o mesmo, em quantidades diferentes, nós devemos perguntar o que seriam então esses ciscos e essas traves. E o contexto aqui torna evidente que Jesus está falando a respeito de falhas e de pecados. Ele não está falando de sujeiras, ele não está falando exatamente de pedaços de madeira, mas de pecados, falhas. Ou seja, o mesmo tipo de pecado, mas numa proporção diferente. Um pecado tão pequeno quanto um cisco e um pecado tão grande quanto uma tora, uma viga de madeira. Aí um pastor diz o seguinte: será, diz o Dr. Lloyd Jones, será que já houve palavras tão sarcásticas como essas? Porventura já houve mais perfeito exemplo de ironia? E aí ele completa dizendo: quão ricamente nós merecemos esse sarcasmo e essa ironia. Como? Pergunta o nosso Senhor Jesus. Como? Como poderemos ajudar alguém se nós não notamos a nossa própria condição? Por que reparas? Diz Jesus. Por que reparas? Como é que reparas? O falso cristianismo, ele preocupa-se mais com os outros do que consigo mesmo. Por que se preocupar tanto com os erros dos outros? Parece até intencional, para que as atenções sejam desviadas dos nossos próprios erros e apontadas para os erros dos outros. Apontar o outro como mais sujo, ou então naquela autojustificativa bem rasteira: veja, ele não é tão limpo assim. É uma forma de buscar a justiça própria. E essa justiça própria que nós temos, ela gosta de deixar os próprios erros impunes, enquanto ela é impiedosa no julgamento alheio. Ela não mostra misericórdia com o outro, mas ela é bem misericordiosa consigo. Por que ficar observando os demais? Nos questiona Jesus. Porque se você está olhando esse cisco, é porque você está observando. Por que ficar observando? O cristão, ele deve olhar
e deve medir-se por Cristo. Nós não devemos nos comparar uns com os outros. Não adianta eu me comparar, por exemplo, com o presbítero Diego e dizer, eu sou melhor do que ele nisso, sou pior naquele outro, então eu preciso equilibrar aqui, porque não foi o presbítero Diego que morreu por mim na cruz. E não é a imagem do presbítero Diego que eu fui feito. E não é a imagem do presbítero Diego que eu vou ser refeito. É a imagem de Cristo. Fomos chamados para sermos transformados na imagem do Filho. Então, por quem que nós devemos nos medir? Por Cristo. E que forma nós encontramos uma metragem, um padrão de medida para observarmos a Cristo? A lei de Deus. É pela lei e por Cristo que nós devemos nos medir. E aí nós sempre vamos nos encontrar em desvantagem. Nós seremos julgados por Cristo mediante a lei. Aqueles que estão fora de Cristo, eles serão condenados pela lei. E aqueles que estão em Cristo serão graciosamente perdoados, porque Cristo Jesus cumpriu todas as obrigações e carregou a culpa da quebra da lei no lugar destes, mas somente destes. Agora, aqueles que tiveram seus pecados carregados por Cristo Jesus, são por Ele conduzidos novamente à lei, para a santificação, por meio da ação obediente, por meio da força e obra do Espírito Santo de Deus. O cristão autêntico, ele vigia o seu comportamento. Já aquele que se diz crente, ele se regozija na falha e na queda alheia. Em vez de reparar com alegria no olhar a pequena falha dos outros, agiremos sensatamente se virmos a nossa maior culpa, escreveu Spurgeon. O crente, ele não deve julgar se ele não tem clareza. Como que nós poderemos ajudar alguém? Como que nós vamos chegar a ajudar alguém? Como que nós vamos dizer, que é o que Jesus está dizendo aqui, deixa-me retirar esse cisco, se nós não notamos a nossa própria ruína? E agora vamos brincar de teatro. Os irmãos conseguem enxergar isso aqui? Pelo menos os da frente? Pelo menos os que estão com óculos? Isso é uma farpa de madeira. Tá? Não é a metragem, não é o tamanho da farpa de madeira que Jesus está falando. Eu estou utilizando algo aqui para os irmãos conseguirem enxergar. Porque se você tem uma farpa desse tamanho no olho, tem que correr para um médico particular, porque no SUS eles não vão atender por causa do vírus chinês. Eles vão mandar para casa. Então assim, aqui aqui os irmãos enxergam, né, os mais da frente. Aqui os irmãos não enxergam, correto? Né? Essa seria um cisco, uma farpa. Eu vou colocar num lugar visível. Aqui. Os irmãos não conseguem ver o cisco. Provavelmente nem esse aqui. Mas Jesus diz que o hipócrita, ele observa esse cisco no olho alheio, mas ele está com uma trave. Imaginem novamente, que aqui a gente foi muito querido, para não judiar do meu bíceps. É pequeno, isso aqui não sustenta um amadeiramento de casa, nem de assoalho. Mas a gente pegou porque estava bonitinho, bem feito. Agora, imaginem eu com isso aqui no olho. Ivan, vejo uma farpa aí no teu. Fica complicado? O material, como eu falei, é o mesmo. O mesmo material, mas em proporções gritantemente diferentes. E aí, sendo assim, imaginem como que nós podemos querer ajudar alguém a tirar um cisco do olho, como que nós nos damos o direito de enxergar esse cisco no olho, irmãos,
Ser guiado por um cego é danoso. Agora imagine ter a vista operada por um cirurgião cego. Não dá, né? Ninguém quer. Alguém sem enxergar uma viga jamais terá visão suficiente, jamais terá cuidado desejado e jamais terá um tato preciso para lidar com pequeninas farpas nos olhos dos irmãos. Vou encaixar aqui para ver se é capaz de entrar no olho. Jamais. Ele não tem como ter esse cuidado. Ele não consegue nem chegar. É isso que Jesus está mostrando. Por isso que é uma figura, como aquele teólogo falou, que chega a ser engraçada, mas é patética. É uma hipérbole, é algo sem sentido, como nós vimos. Arranca a tua mão, arranca o teu olho, arranca o teu pé. Sem uma avaliação correta e sem um sentido de proporção verdadeiro, todo olhar ao irmão estará poluído pela hipocrisia. Sempre vai estar poluído pela hipocrisia. E todo julgamento maculado por um juízo de valores desequilibrado. Se você não consegue notar a diferença entre uma farpa e uma viga, você está completamente descapacitado, incapacitado e avaliando de uma forma desequilibrada para querer julgar ou ajudar alguém. Quando temos toras nos olhos, diz o Spurgeon, nós consideramos-nas como simples farpas no nosso olho. Não, é só uma coisinha pequenininha. Mas quando vemos farpas nos olhos dos outros, nós enxergamos como toras. Vemos a nossa própria injustiça com uma lente de redução, que deixa os nossos erros bem pequenininhos. Mas vemos a injustiça do outro com uma lente de aumento. E aí nós encontramos aquele adágio popular, é literalmente o sujo falando do mal lavado. Muitas vezes a nossa hipocrisia torna algo sem importância em algo desproporcionalmente grave. Faz aquela tempestade num copo d'água. O termo argueiro, ou cisco, sugere um grão de serragem, indicando a princípio algo totalmente sem importância. Como é que nós poderemos fazer algo sutil, sensível, como retirar uma farpa do olho do nosso irmão, se o nosso órgão responsável pela visão está ferido, obstruído por uma viga de madeira? Que bem poderemos nós fazer? Jesus, ele denuncia a nossa hipocrisia em relação aos outros, isto é, interferindo nos seus pecados miúdos, nos seus pecadilhos, enquanto deixamos de resolver as nossas próprias falhas sérias, grandes. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que nós devemos primeiro, então, julgar a nós mesmos. Como nós vimos, Jesus sinaliza dois tipos de pecado: o cisco e a tora, um pecado pequeno e um pecado grande, uma grande falha e uma pequena falha. Aprendemos assim, irmãos, que há uma graduação no pecado. E aí sempre tem aquela história, não existe pecadinho, pecadão. Existe sim. É muito diferente uma pessoa assistir pornografia e uma pessoa adulterar. Há um abismo entre as duas ações, né? Mas aprendemos então que há graduação no pecado, ainda que nem o menor dos pecados seja pequeno, porque todo pecado é cometido contra Deus, e não há um Deus pequeno a qual nós possamos pecar. Sendo assim, todo pecadinho é grande, porque é diante de Deus. Alguns pecados são como um mosquito, ou uma lasca de madeira, enquanto outros pecados são como um camelo ou como uma viga de madeira. A pressa em julgar o outro faz com que nós nos engasguemos com camelos, faz com que nós nos firamos com vigas de madeira, enquanto exibimos a nossa santidade espúria, falsa, apontando mosquitos e ciscos alheios. Deveria ser óbvio. Como iremos auxiliar alguém a corrigir uma pequena falha quando nós temos uma falha maior?
e seguindo a dinâmica das palavras de Jesus, uma falha da mesma natureza. Jesus reprova todos aqueles que contendem com os irmãos pelas mínimas coisas, mas que se permitem praticar outras piores. Nós temos uma tendência fatal de exagerar as faltas dos outros, diminuindo a gravidade das nossas faltas. É assim ou não é? Até mesmo quando o Espírito Santo toca na nossa consciência, nós rapidamente, não é assim, sabe? A culpa é do outro, eu só fiz por causa disso, daquilo, mas ciclano espirrou sem máscara. É gravíssimo. Irmãos, que nós não sejamos julgados de igual maneira por Deus, nem pelo próximo. O crente nominal, ele nunca perde tempo para se examinar, porque ele está sempre ocupado examinando os outros. Que nós possamos nos auto-examinar corretamente. Enquanto nós vemos ciscos, não vemos que a trave permanece? Pergunta Jesus. Notem, não é que teve uma trave. Ele está dizendo que nós estamos enxergando o cisco e a trave permanece. Está ali ainda. E nós estamos andando com ela. E não estamos sentindo ela. E não estamos nos preocupando com ela. Nós não estamos aqui falando de cisco. Nós estamos falando de trave. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que os irmãos não têm ciscos. Assim como eu, não temos ciscos. Nós temos traves. E não sentimos mais. É uma viga grande o suficiente para sustentar uma casa. É isso que Jesus afirma que está nos olhos de todo aquele que é hipócrita. A trave nos deixa tão cegos que todos veem, menos nós. Se eu saio na rua e eu não estou enxergando a minha trave, mas você está enxergando a minha trave. E não é isso que nós vemos no dia a dia? Aquela pessoa que nós sabemos que é falsa, aquela pessoa que nós sabemos que é mentirosa, aquela pessoa que nós sabemos que tem uma vida totalmente errada, mas ela não enxerga. E ela está apontando o dedo ferozmente contra tudo e contra todos. Todos veem os nossos esforços para enxergar pequenos pecados nos outros, enquanto nós carregamos esse grande fardo. Como que nós seremos aptos para algo? Como que nós seremos precisos para alguma coisa? Como seremos justos em qualquer julgamento se não conseguimos reparar uma trave de madeira em nossos próprios olhos? Veja, irmãos, não é um outro pequeno pecado, mas é um grande pecado. Como que nós não percebemos esses postes em nós? Ou preferimos apenas despistar a atenção dos outros? Somos o hipócrita mesmo, que quer tentar tirar o foco de si mesmo. Algo como aquele chavão tão conhecido: acuse-os daquilo que você faz, xingue-os daquilo que você é. Que é atribuído a Lenin, mas não, acho que não é. Minha avó, na sua sabedoria dos cabelos brancos, dizia algo que é maravilhoso. Ela dizia o seguinte: quem disso acusa, disso usa. Sabe aquela pessoa que vê mal em tudo? Aquela pessoa que fica preocupada com tudo? Ah, ele vai te passar a perna. É o tipo da pessoa que passa a perna. Ah, ele está te traindo. É o tipo da pessoa que trai. Ah, tem que conferir isso aqui direitinho, porque não sei. É o tipo da pessoa que você tem que conferir tudo. Mas ela não enxerga isso, ela só enxerga nos outros. Nós achamos que podemos disfarçar essas traves que tão orgulhosamente exibimos. Não dá. Muitos dos nossos erros, dos quais nós não nos preocupamos, mesmo sabendo deles, muitas vezes eles são nítidos e tão nítidos para os outros que eles se projetam como se fosse uma madeira nos nossos olhos. E enquanto nós não nos julgarmos, os outros vão fazer isso por nós. Enquanto você não se julgar, eu e os outros vão julgar você na mesma medida que você está usando. Enquanto eu não me julgar, eu vou ser julgado pelos irmãos e pelos demais com a mesma medida.
com a mesma sentença. Que terrível! Observe, Jesus não disse que era errado reprovar os pecados de outras pessoas enquanto nós mesmos não tenhamos atingido a perfeição. Não é isso que ele está dizendo. Porque se caso fosse isso, a terra estaria nas mãos dos perversos. Nos ensina Jó, capítulo 9. Por quê? Porque aí ninguém poderia falar nada de ninguém. Não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é que nós precisamos ser empáticos, misericordiosos em nossos juízos. Paulo nos escreve: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Você está em pé, que bom, glória a Deus por isso, mas é muito fácil para você cair. Então, tenha misericórdia. Jesus está condenando o julgamento duro e insensível, aquele tipo de julgamento que assume uma imunidade contra o risco de cair. Obrigado porque eu não sou como este publicano. Obrigado porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Eu posso ajudar essa pessoa tadinha, tão desgraçada, né? Cometeu um pecado tão terrível, né? E quando a gente vê, a gente caiu no mesmo pecado. Ou em algo pior. Irmãos, diz Paulo, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Como eu já vi disso? O julgamento precipitado num pecado às vezes até grave, e daqui a pouco aquele que estava julgando se afunda mais ainda. E é terrível. Sempre que nós esquecemos dessas coisas, corremos o risco de rir daquele que tropeçou, sem nem ao menos notar que nós já estamos caídos. Tropeçou naquilo ali, e tu está no chão, filho. Levanta. Tendo uma viga, fazemos o papel ridículo de apontar ciscos. Nós devemos ter o Salmo 139 nas nossas mentes. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso tem que estar sempre na nossa mente. Examine-se, crente, porque sempre que nós vamos nos examinar, nós encontramos, além de alguns ciscos, uma trave. Se não enxergamos, é porque fomos cegados por essa trave. Antes de tratar dos outros, nós precisamos enfrentar a nós mesmos. Normalmente julgamos padrões humanos e não princípios bíblicos. E o padrão humano, quando exteriorizado, ele divide, ele julga e condena qualquer diferença, mesmo que essa diferença seja apenas uma lasca. Grandes divisões na igreja são fomentadas por pouco pó de serragem. Diz um teólogo que nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente os demais. Assim, ele completa, nós não devemos destruir o corpo de Cristo por causa de serragem. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Quantas e quantas divisões não acontecem por causa de troncos, mas acontece por causa de uma serragem. Acontece por causa de um cisco, mal julgado, maltratado. Nós vemos alguém tomando um vinho, sentenciamos como um bêbado, mas nós nos embriagamos com os nossos corações em desejos carnais. Nós vemos alguém comendo demais, já acusamos, glutão, mas nós temos fome e sede pelas riquezas e prazeres mundanos. Nós vemos alguém tranquilo e condenamos, esse aí é um folgado, quando nós somos ansiosos, tal e qual um ímpio pelo dia de amanhã. Vemos alguém preocupado com o dia de amanhã, aí sentenciamos ele com comportamento pagão, enquanto que somos preguiçosos e travestimos essa folga de eu confio na soberania. Nós vemos alguém falar algo impróprio e condenamos, você fala palavras torpes, mas o nosso coração tem ódio suficiente para matar alguém.
Vemos alguém com uma roupa inadequada e a condenamos. Olha que vulgar! Quando a concupiscência dos nossos olhos e coração deixariam ruborizados o mais asqueroso pervertido. Ah, mas essa roupa está curta. Se princípios bíblicos inegociáveis norteassem as nossas vidas, seríamos mais aptos a identificar os grandes troncos de madeira que nos têm cegado. As nossas reformas, meus irmãos, devem começar em nós mesmos, ou elas não serão verdadeiras e não fluirão de um motivo certo. Talvez o seu orgulho já tenha talvez o nosso orgulho, eu tenho que me incluir nisso, já tenha cauterizado a nossa vil consciência, e nós podemos talvez não enxergar mais nem ciscos, nem traves em nós mesmos. Mas não podemos esquecer uma coisa: se nós não enxergamos, Cristo enxerga. Cristo sonda os corações. Ele é o justo juiz que julga retamente. O seu padrão é altíssimo, a sua lei é puríssima. E meu irmão, não ouse chegar diante de Deus, não ouse chegar com o dedo apontado para os outros, enquanto você carrega toras nos olhos, diante daquele que hoje ele é seu advogado, hoje ele é advogado da graça, mas que naquele dia será grande e terrível juiz. Nossas vigas podem não ser detectadas por nós, mas elas são pelos outros. Todo mundo enxerga a nossa hipocrisia. Todos veem as nossas traves. E mesmo que conseguíssemos cobri-las, nossas grandes falhas estão evidentes diante daquele que sonda o coração. Que o Espírito Santo traga-nos hoje arrependimento. Nós temos uma responsabilidade. Jesus é claro: primeiro retire sua trave, e então depois cuidarás em auxiliar o teu irmão. Nós não podemos usar a desculpa de ter uma trave nos nossos olhos para justificar graves pecados e omissões para com a comunidade, omissões para com os irmãos. O nosso próprio pecado, meus irmãos, jamais, nunca servirá como uma defesa. Deixar de julgar ciscos. Eu não vejo cisco no olho de ninguém, então eu posso aqui continuar com a minha trave, porque eu não sou hipócrita, eu não estou julgando o cisco de ninguém. Deixar de julgar cisco não remove a nossa trave, até mesmo porque Provérbios nos ensina no capítulo 27 que ferro afia ferro. Ou seja, a comunidade cristã, ela não cresce quando ninguém se preocupa com ninguém, quando todo mundo dá de ombros. Mas a comunidade cristã, ela cresce quando um irmão auxilia o outro irmão, ombro a ombro, buscando em comunhão a santidade mútua. Crescer na graça é uma obrigação para o bem-aventurado. Nós jamais devemos imaginar que Jesus ensinou o seguinte: olha, cada um cuide da sua própria vida. Não foi isso. Nós temos sim que tratar primeiro das nossas vidas, das nossas traves. A proibição condena a hipocrisia e não a responsabilidade que temos com os irmãos de zelarmos uns para com os outros. Não alertar em determinado pecado pode fazer com que o sangue do irmão esteja nas nossas mãos, de onde ele vai ser cobrado, como nos ensina Ezequiel 33. Eu não condeno ninguém, mas você vai ser condenado pelo erro do irmão que você deixou de condenar. Não buscar remover algum cisco entre nós e o nosso irmão pode fazer-nos culpados de divisões no corpo místico de Cristo. Lembra das regras de disciplina de Mateus 18? Repito. Primeiro vai ter com teu irmão. Olha, você tem um cisco, esse cisco aí está fazendo mal para a gente. Não, cada um se vira. Aquele cisco cresce e aquilo vira uma contenda e aquilo vira uma divisão. E aí você, o bonitinho não julgador, também é condenado. Terceiro lugar, vamos ver o termo hipócritas. Nós não devemos ser hipócritas. A ilustração exagerada de Jesus, ela intenciona mostrar a posição ridícula daquele sujo que está condenando o mal lavado. Mas o que é um hipócrita? Nós já vimos isso nas bem-aventuranças.
O termo descreve um ator de teatro. A palavra designa um ator de teatro, ou seja, alguém que finge ser outra pessoa. Um hipócrita é um fingidor. É alguém que se esconde atrás de uma máscara o que ele é, enquanto ele ostenta o que ele não é. O comportamento dos fariseus é ilustrado tipicamente como hipócrita nas Escrituras. Segundo Jesus, um fariseu é alguém que confia em si mesmo, crendo que é justo, e por isso ele despreza os outros. Esse é um ensejo lá de Lucas 18, quando vai falar do fariseu e do publicano. Alguém que crê que é justo, e aí despreza os outros. Mais uma vez, que no coração de todos, inclusive dos seguidores de Cristo, até o ponto em que a graça ainda não transformou completamente, se esconde um fariseu, a conclusão é que essa passagem se aplica a todos e que todos precisam se autoexaminar, como Paulo ensina em 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo, a fim de que não andem descobrindo faltas nos outros e que procurem corrigi-los sem se autoexaminarem e sem se autodisciplinarem. O hipócrita age como um ator e pode ser alguém que finge ser bom, ou alguém que se auto-engana, que acredita que é bom mesmo não sendo. Contudo, se o hipócrita é alguém que se auto-engana, a causa desse engano é a debilidade da visão que está sendo atrapalhada pela viga que está em seu olho. Aquele que finge, nós devemos compreender que é pior, porque tenta esconder a sua viga atrás do cisco do irmão. E se a gente comparar aqui, fica difícil de você esconder isso atrás do irmão. Notem o seguinte, palavras do Spurgeon, não minhas. Jesus, ele é gentil, mas ele chama esse tipo de homem de hipócrita. Não é nenhum pastor bravo falando, é Jesus. Quantas pessoas podem ser acusadas de hipocrisia ao nosso redor? Quantas situações nós mesmos somos hipócritas? Quantas e quantas vezes nós nos comportamos como se estivéssemos enxergando perfeitamente as falhas dos outros. Fingimos ver através de vigas. Fingimos ser médicos quando nós estamos enfermos. Esse fingimento tem aparência bondosa, mas é pura malignidade. Os religiosos julgam falsamente a si mesmos. Senhor, limpa-nos, Senhor. O hipócrita usa a máscara de santarrão, mas não passa de um pagão religioso, que nós jamais sejamos assim. A hipocrisia mostra-se ainda nos vereditos dos nossos julgamentos. Nós temos uma visão rósea de nós mesmos e uma visão totalmente deformada dos outros. A gente já olha com aquela angústia de condenar, de quase um nojinho. O tribunal da justiça própria tem sempre o mesmo veredito que chega a ser enjoativo. Para mim vale o perdão da graça, mas para o outro, o mais profundo abismo do inferno. Nós somos complacentes com nós mesmos e somos implacáveis com os outros. Sem ver direito, como que nós diremos alguma coisa? Com que cara nós vamos repreender o pecado do nosso irmão quando vivemos no mesmo pecado, se é que não em pecados maiores? Paulo, ele é brutalmente honesto em uma passagem que é muitas vezes tirada de contexto, lá de Romanos 2. Ele diz o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. A gente falou sobre isso semana passada. Paulo não está condenando o julgar, mas ele está condenando o julgamento hipócrita, aquele que condena no outro aquilo que faz, e às vezes faz pior. É como se Paulo estivesse dizendo que estamos provando, através do nosso juízo acerca das outras pessoas, que nós sabemos o que é certo.
Nós não fazemos, mas nós sabemos o que é certo. E assim sendo, se não praticamos aquilo que é certo, nós estaremos então condenando a nós mesmos por esse juízo. Condenamos os ciscos. A gente gosta de condenar cisco, aquele cisquinho aqui. Mas nós vamos ser julgados pelas vigas. Um hipócrita é um cego metido à guia, que oculta as falhas e busca o louvor que alimenta e que incha o ego com as falhas dos demais. Quanto mais falhas ele vê, mais cheio ele fica, mais santo ele se torna, parece. Nós deveríamos ficar vermelho de vergonha. Aquele que é culpado de muitos pecados, que não seja juiz amargo dos pecados dos outros, especialmente se são pequenos. Portanto, hipócrita que nós somos, antes de tudo, que nós possamos tirar a viga do nosso próprio olho. Nós seríamos mais felizes se nós notássemos 1000 defeitos em nós mesmos antes de ver o menor erro no nosso irmão. Nós seríamos mais felizes se nós conseguíssemos ver não só uma viga, mas uma casa inteira em nossas vistas antes de enxergar o menor erro nos outros. Mesmo porque assim nós entenderíamos diariamente e experiencialmente que nós não merecemos a salvação e que a salvação chega até nós por graça, mediante a fé em Jesus Cristo. A autojustiça, ela acha que merece a salvação. Somente após o cuidado cirúrgico, aprendido por remover as nossas vigas e traves, é que nós estaremos então capacitados, em alguma medida, a retirar os ciscos dos olhos alheios. Somente quando nós tivermos a experiência de como dói e de quanto dói esse tipo de purificação, é que nós seremos então capacitados a ajudar o irmão sem ferir o irmão. Veja, não basta reconhecer o nosso pecado. A nossa obrigação não acaba na confissão do nosso pecado, mas ela inicia na confissão com o arrependimento que segue a luta diária para mortificar a nossa carne. Não devemos usar o expediente covarde de silenciar sobre o pecado alheio porque nós temos o nosso. Conta essa história de um pastor e teólogo alemão que ele tinha um comportamento adúltero. E ele justificava esse comportamento dizendo o seguinte, ele usava o primeiro verso, não julgue para não ser julgado. E ele usava como desculpa o comportamento adúltero dele, dizendo assim, eu jamais preguei contra o adultério. Então eu não posso ser condenado. Mas a gente faz isso indiretamente. A gente vê às vezes o cisco no olho do outro, a gente sabe que tem a trave, aí a gente, pois é, eu não posso falar porque meu telhado é de vidro, mas não se preocupe em remover a trave. Deixa ele lá com o cisco, deixa eu com a trave e vida que segue. Irmãos, nós fomos chamados, eleitos para a santidade, eleitos para sermos transformados à imagem do Filho. Portanto, é imperativo identificar e retirar a viga dos nossos olhos. Livre-se primeiro, lança fora, remova, é isso que Jesus está dizendo, é isso que ele diz aqui no texto. Hipócrita, tira primeiro, lança, arranca primeiro, para poder enxergar e depois vai ajudar o outro. Os fariseus eram rápidos em censurar, mas lentos em se corrigirem. Paulo ensina o seguinte, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11. O que devemos aprender aqui é que quando nós nos avaliamos e nos julgamos, temos a oportunidade de nos corrigirmos. Paulo ele não está afirmando que aquele que se julga não será julgado por Deus de maneira alguma, mas que aquele que se autoexamina, que é o versículo que a gente lê sempre antes da ceia, no versículo 28, se autoexaminando, pode se arrepender e pode se corrigir, e então chegará com menos indignidade a ser ainda julgada, e mais dignidade para poder auxiliar os demais irmãos na comunhão da igreja.
Nós devemos aprender aqui sobre a repreensão misericordiosa. Nós devemos ser cheios de compaixão e misericórdia, conscientes dos nossos próprios pecados, para que quando acharmos um pequeno cisco no irmão, nós estejamos então inclinados a lamentar esse cisco, a chorar por causa desse cisco e não a condenar. Matthew Henry, puritano, ele nos leva a meditar dizendo o seguinte: pensa naquilo que foste, naquilo que és e naquilo que serias, se Deus te deixasse por tua conta própria. É com esse pensamento que nós devemos olhar para o outro. Compaixão, empatia, misericórdia, colocar-se no lugar do irmão, tratá-lo como gostaríamos de ser tratados, que nós vamos ver no verso 12. Agostinho ensina algo maravilhoso aqui, preste atenção. Estejamos piedosamente e prudentemente atentos, para que quando a necessidade nos obrigar a repreender ou censurar alguém, primeiro pensemos se nós nunca tivemos o mesmo vício que vamos repreender. E então pensemos que somos homens e poderíamos tê-lo tido, ou que já tivemos e não temos agora. Lembremos-nos da fraqueza comum, a fim de que a repreensão ou a censura não proceda do ódio, mas proceda da misericórdia. Se, no entanto, encontramo-nos no mesmo vício, não o repreendamos, mas gemamos e convidemos o outro a um esforço conjunto conosco. Quer aquele que repreendamos ou censuramos se emende ou se perverta ainda mais, dado que é incerto o resultado, nós estaremos pelo menos certos que a simplicidade do ângulo que nós vemos foi de misericórdia. É assim que nós temos feito? Que Deus tenha misericórdia de nós. Meu último ponto, vamos ver como aplicar isso. Após obedecermos e livrarmos-nos daquelas coisas que atrapalham, nós somos obrigados a auxiliar os nossos irmãos. Nós devemos primeiro nos julgar e sabermos que queremos decidir se nós queremos estabelecer a verdade nossa ou a verdade de Deus. Nós primeiro temos que analisar se nós queremos vencer uma questão ou uma discussão ou trazer essa questão à luz da palavra. Esse é o primeiro passo. Nós vivemos em uma comunidade e o texto fala sobre relacionamento entre irmãos. E Paulo escreve o seguinte em Gálatas 5: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ao que Agostinho diz o seguinte: o que não pode dar-se senão que cada um considera a fraqueza do próximo como a sua e a suporta com toda a ponderação até que se livre dela aquele cuja salvação busca. Será que nós estaríamos assim forçando o texto? De maneira nenhuma. Porque o que nós já aprendemos no Sermão do Monte sobre a oração do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, nossas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai nosso, perdoa as nossas dívidas. Não é apenas as minhas dívidas, mas as nossas. E perdoa-nos como nós também perdoamos. Como? Pergunto aos senhores e pergunto a mim: como temos perdoado? Pequenos ciscos. Como nós temos perdoado esses pequenos ciscos, nós esperamos que tu, Senhor, perdoe os nossos e perdoe os nossos irmãos e perdoe erros grandes como uma viga. Após nós livrarmos-nos da trave de madeira, nós podemos então ver claramente que há um cisco no irmão. A comunidade cristã não é beneficiada por um hipercrítico hipócrita. Todavia, Jesus não proíbe todo julgamento. Ele nos aconselha até. Nós não podemos esquecer, vamos ver o verso 6, a respeito do cão e do porco. Assim, quando o crente já foi, presta atenção no termo que eu usei propositadamente, quando o crente foi amansado pelo auto-julgamento, pela dor que sentiu, ele deve assumir a responsabilidade de ajudar graciosamente os seus irmãos. Depois, somente depois de se corrigir, nós devemos auxiliar o irmão. Somente após podermos veremos bem algum cisco.
Tira primeiro a trave do teu olho, diz Jesus, e então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Se não nos preocuparmos em enxergar direito, segue-se que não estamos interessados em ajudar a outra pessoa. Pelo contrário, estamos interessados somente em condená-la. E longe de nós esse comportamento. Primeiro nós oramos, depois nós nos acusamos e depois nós nos limpamos. Depois estaremos aptos para tentar aliviar o sofrimento do irmão. Uma simples partícula de poeira, de serragem, não deve ser o caso do nosso alarde, mas é certo que incomoda e pode causar grande prejuízo ao irmão. Quem já não teve um cisco no olho? Não é terrível? É terrível. Se o teu irmão tem um cisco no olho, ele está vivendo uma condição terrível, ainda que seja pequeno, e você tem que se condoer com esse sofrimento que ele está passando. Depois de nós mesmos sermos santificados, nós somos obrigados a ser olhos para o cego e a corrigir o tipo de vida profana, mas não antes disso, diz Spurgeon. Após vermos bem o cisco em nosso irmão, poderemos auxiliá-lo e não condená-lo. Somente dessa forma nós estaremos aptos para tentar tirar um cisco sem ferir o irmão. É o que Jesus nos diz. Corrige, mas corrige como um médico que aplica um medicamento e não como um juiz que aplica uma sentença. O crente, falando aos crentes, o crente deve ver-se como o pior dos pecadores. Isso não dá ibope nas igrejas aí, a maioria dos pastores iriam me condenar, mas é assim que nós devemos nos ver. Assim que a Bíblia nos retrata, o crente deve ver-se como o pior dos pecadores. E essa percepção o tornará apto a olhar para os outros com humildade. É condenável ver o mal do outro sempre agudo, sempre grande, combatendo, e não ser o primeiramente irredutivelmente duro, severo com a própria pecaminosidade. É com a gente que a gente tem que ser severo. Aquela força que a gente vai para apontar o erro do outro tem que ser usada para apontar os nossos erros. Nós não podemos passar pano em nós mesmos, rasgar seda com Deus nas nossas orações. Eu já disse para os irmãos, tira a máscara. Diante de Deus a gente não precisa, não pode ser hipócrita. É um papel tolo. Muitos de nós somos como... Na época da cruzada, né? Nós somos como um cruzado invadindo assim a Jerusalém tomada pelos islâmicos. 2 machados na mão, Deus vult e vá. Mas isso quando se trata do irmão. Quando se trata da gente, nós somos igual aquela brisa que chega mansamente assim num dia de calor, que dá aquele refresco. É assim que a gente olha para os nossos erros. É assim que a gente condena os nossos pecados. Parece que é uma brisa, até... tão pequenininho, é tão legal, isso não incomoda ninguém, eu estou legal. Aquilo que a caridade, que o amor nos ensina a chamar de cisco no olho do nosso irmão, um verdadeiro arrependimento e um santo pesar nos ensina a chamar de trave quando se trata do nosso próprio olho. Isso ensina o puritano Matthew Henry. É inverter a coisa. É olhar para o irmão com toda a misericórdia, mas inverter e ver, opa, eu estou vendo uma coisa pequenininha no irmão, será que eu não tenho isso? Tenho. Mas é pequenininho também? Não, é terrível, porque eu tenho consciência, é grande, é uma trave, limpa-me, Senhor. Nós devemos ser sinceros conosco. Henry Scougal, um dos últimos puritanos, ele escreveu algo, prestem atenção nessas palavras. Todas as nossas iniquidades e imperfeições, todos os nossos pecados e loucuras, só podem ajudar a demolir a querida e superimaginosa presunção que sobre nós mesmos temos e somos capazes de agasalhar. O que leva os outros a ter alguma estima por nós é o seu conhecimento ou a sua percepção de algo bom em nós e a sua ignorância de quanto mal pode haver em nós. Se nos conhecessem bem, depressa mudariam de opinião.
Os pensamentos que passam pelo nosso coração nos melhores e mais solenes dias da nossa vida, se fossem expostos à opinião pública, nos tornariam odiosos e ridículos. E agora, por mais que ocultemos os nossos fiascos uns dos outros, certamente nós mesmos estamos cônscios deles, e algumas reflexões sobre eles nos qualificariam e suavizariam a vaidade do nosso espírito. Dessa forma, os homens santos em geral chegaram de fato a pensar mais mal de si mesmos do que de qualquer outra pessoa no mundo. Todo homem de Deus que você olha na nossa rica história, ele tinha um pensamento pequeno sobre ele, de pecador, de miserável, de desgraçado, agarrado na graça e sabendo que a graça o agarrou. Portanto, o crente verdadeiro, e se você é crente verdadeiro, essa é a sua aplicação, sempre se autoanalisa e depois sempre auxilia. Paulo nos ensina, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra. Gálatas 6. Já o incrédulo, e é com você que eu quero falar agora, meu amigo, o incrédulo tem uma trave ou tem um cisco, pois são do mesmo material, o incrédulo deve temer. De Deus ninguém zomba. Aquilo que foi semeado será colhido. E aquela indiferença e desprezo com que você olha para as coisas de Deus jamais ficarão impunes. Tanto um cisco como uma trave têm um peso eterno, pois foi um pecado contra um grande e poderoso e eterno e justo Deus, e não ficará impune. Aquele que não tiver a sua dívida paga por Cristo, pagará eternamente a Deus. Por isso, arrependa-se. Arrependa-se. Que nenhum de nós provoque o Senhor a chamar-nos de hipócrita. Já pensou que terrível? Você olhar para o amor encarnado em Cristo Jesus e Ele olhar para ti e dizer: apartai-vos de mim, maldito. Hipócrita. Talvez você que não é cristão olhe para muitos dos crentes e enxergue neles muitos hipócritas. E eu não vou nem discordar disso. Talvez você concorde que tenha um ou outro cisquinho no seu olho. Mas sabe, alguém até reconheça que, não, eu tenho uma viga de madeira, mas não faço mal a ninguém, é só a mim. O hipócrita é os outros. Agora, sabe com quem que eu me identifico aqui nesse texto? Eu não me identifico com o cara que tem um cisco no olho. Eu me identifico com o hipócrita, sendo cristão. Com aquele que supervaloriza ciscos alheios e relativiza suas próprias vigas. Quem sabe no fundo, você que nunca acreditou nessas coisas, também se enxerga assim. E se você se enxerga assim, então vá até Cristo. Venha a Cristo, porque Ele recebe pecadores. Venha e reconheça hoje a sua hipocrisia. Não ouse ser identificado com o hipócrita somente naquele glorioso dia. Não. Hoje. Lá não haverá quem limpe nenhuma trave, só quem condene. E essa trave vai te afundar. Os pecados dos outros devem ser atenuados, enquanto os nossos devem ser agravados. Quando estamos em nosso melhor, ficamos muito aquém daquilo que o Senhor merece. Vamos, portanto, nos certificar de que aquilo que nós trazemos a Ele seja o mais nobre resultado das nossas forças. Todavia, o crente que se vê como pecador, ele não deve ficar numa melancolia eterna. Ele não deve andar de cabeça baixa choramingando. Ele se reconhece como o maior dos pecadores, como Paulo. Ele sabe que não há nada digno nele. Ele sabe que não há nenhum mérito nele. E assim ele descansa, porque ele descansa em Cristo. Ele sabe que o mérito não é dele, a perfeição não é dele, a obra não é dele. Ele sabe que está nas mãos do Pai e de lá ninguém pode tirar. E quão bom é que possamos enfrentar a verdade
A luz do Calvário, a luz da cruz de Cristo, a luz do sangue de Jesus Cristo vertido pelos pecadores. Por isso, anime-se. O crente nominal, aquele que só vem na igreja para cumprir tabela, esse julga os outros e será julgado na mesma medida e na mesma sentença. Por isso, se essa é a sua condição, tema. Enquanto você aponta o pecado dos outros, as vigas em seus olhos te aproximam dia a dia do inferno. E está ficando pesado e você não enxerga. Quem muito vigia os demais, quem muito condena os demais, não percebe a viga em seu olho, enquanto faz um alarde com uma farpa no olho do próximo. Jesus usou o mesmo material em proporções diferentes, o que nos ensina que o hipócrita, ele enxerga a sua própria falha no outro, pequenininha no outro, e ele faz alarde, mas ele não enxerga a sua viga. Por um senso de justiça própria, ele julga, ele sentencia, ele condena o próprio pecado no outro. E assim ele se condena ao condenar o outro com a mesma medida, com a mesma sentença, com um agravante. Ele condenou uma partícula, mas ele não tem enxergado que está caminhando com uma viga no seu próprio olho, na sua própria vida. Irmãos, não é excesso de amor, mas é a falta dele que nos leva a censurar tudo e a condenar todos. A nossa crítica maldosa toma a forma de um ato bondoso. É o mal que desfila como bem. Mas não podemos esquecer, a forma e a medida que usamos para julgar e sentenciar os outros será o padrão empregado a nós mesmos. E se eu chegar a queixar-me desse tipo de tratamento, se você se queixar desse tipo de tratamento, a resposta que nós teremos que ouvir do Senhor é essa: você se sentiu apto. Você se sentiu apto para exercer julgamento sobre o seu próximo. Por que não exercer no seu próprio caso? Lloyd Jones diz que esse é um pensamento surpreendentemente assustador. E ele diz: desconheço qualquer outro motivo que possa nos deter tão eficazmente da prática pecaminosa de condenar o próximo e da horrenda e distorcida atitude que se deleita em agir dessa forma. Portanto, irmãos, devemos todos nos arrepender das nossas atitudes religiosas e pagãs. Devemos todos julgar a nós mesmos com dureza. Devemos todos limpar as nossas traves e, após estarmos limpos, olhar e auxiliar os irmãos com amor e com misericórdia. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Domine da quod iubi sent, iubi quod fiis. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos auxilia, Senhor. Mais uma vez ficou evidente, claro, diante dos nossos olhos, as nossas atitudes hipócritas. Oh, Senhor, julgamos, condenamos com toda a força aquelas coisas que os outros fazem, mas que nós também fazemos. Condenamos sem amor. Buscamos nos esconder atrás do erro dos outros. Que não seja mais assim, Pai. Tem misericórdia de nós. Dá-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, a capacidade de nos analisarmos, de identificarmos, de repudiarmos, de arrancarmos as traves dos nossos olhos. E depois disso que possamos olhar com misericórdia, com amor, com compaixão, com empatia aos nossos irmãos, sem fazer escândalo com os seus ciscos e buscando retirá-los com mais profundo amor, com mais profundo cuidado, para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a crescermos como bem-aventurados. Nos ajuda a crescermos como uma comunidade que foi limpa pelo Teu sangue, uma comunidade que não merecia absolutamente nada além da condenação, mas porque aprove a Ti nos salvar, somos salvos. Que tenhamos essa humildade
a olhar uns para os outros. E que tenhamos um senso de proporção calibrado com a Tua palavra. Que possamos sempre ver o pequeno erro em nós como grande, como algo execrável. E possamos não descansar enquanto não retirarmos com a ajuda do Teu Santo Espírito. Nos ajuda nessas coisas, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.